Boa noite, gente. Aqui quem está falando é o Eric Villac, presidente do Belliberty. Estou aqui com 4 colegas meus, o vice-presidente do Belliberty, Lucas Pocchini, nossos 2 membros, o Fernando, o Gabriel, e também nosso diretor de artigos, o Júlio. Hoje a gente tem um convidado muito especial, é o Jorge Ball. Ele é superintendente da área de mercado de capitais do Banco Industrial e Partners e tem vasta experiência no mercado financeiro, mais de 22 anos, tendo 4 anos de BBA, mais de 15 anos de Santander e agora está no Indusval, fazendo esse trabalho. Uma coisa também interessante de mencionar, ele fez mestrado no nosso querido BMEC, então, mais uma felicidade para a gente, uma coincidência, uma feliz coincidência. Então, eu quero antes só fazer uma pequena linha de breve acontecimento de 2020. A gente começou o ano com 3 coisas muito interessantes, né? As enchentes aqui em São Paulo, as enchentes em Minas Gerais, o ataque que o Trump fez no Soleimani, lá do Irã, que ele morreu, e também o ataque à embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Então a gente estava mais ou menos com isso no começo do ano ali, algumas coisas. E mudou bastante coisa, a gente está aqui trazendo para a comunidade BMEC, para os alunos, né? Então, tanto do curso de Economia, Administração, Direito e Relações Internacionais. O que o Jorge está pensando, o que ele está vendo na posição dele, quanto ao mercado brasileiro e as demais políticas do governo quanto a essa questão do Covid-19. Então, passo aqui a bola para o Lucas para fazer a primeira pergunta, a gente iniciar aí. Ok, a primeira pergunta, Jorge, qual era a sua previsão para o desenvolvimento da economia e também para o mercado de capitais brasileiro e mundial, né, para esse ano antes da recorrente pandemia do Covid-19? Perfeito, Lucas. Boa noite a todos. No final do ano passado, e o mercado ele sempre tenta antever com uma certa antecedência os movimentos e economia de mercado, porque são esses movimentos que impulsionam principalmente o mercado de capitais e o mercado financeiro, né? Ele sempre se antecipa à economia. E uma das coisas que a gente está fazendo no final do ano passado era uma previsão de crescimento de Brasil. Os primeiros crescimentos lá as primeiras projeções para 2020 por volta lá de outubro, setembro, eram de crescimento de 2,5% do PIB brasileiro, muito embasado numa retomada da economia, com algumas medidas econômicas e de reforma que o governo federal estava encampando e sinalizando, que podiam, de fato, destravar um pouco o consumo no Brasil e impulsionar a produtividade das empresas brasileiras. Isso começou a se refazer um pouco e reduzir no início do ano, quando o governo começou a sinalizar que as reformas não iam ser de fácil aprovação no Congresso e também não iam ocorrer de forma tão rápida. Então, as previsões começaram a reduzir um pouquinho lá do 2,5% ao ano para a faixa dos 2,20%, 2,15%. E isso refletido, inclusive, pela pesquisa Focus do Banco Central, até vir a pandemia do Covid, do coronavírus. A pandemia do coronavírus, que pese que na China tenha começado justamente no final do ano passado, começo desse ano, mas a magnitude e a implicação dessa pandemia na economia, ela só, de fato, começou a se fazer presente e sentido final de fevereiro, começo de março, onde o mercado, de fato, conseguiu entender os impactos econômicos que são gerados por essa pandemia, que é basicamente a restrição de mobilidade, de circulação social de boa parte das grandes cidades e países, o que implica, de fato, numa redução muito abrupta de geração de renda em vários países do mundo ao mesmo tempo. Então, isso foi lá para o começo de março, e de lá para cá houve uma reversão brutal do ponto de vista de expectativa de crescimento de Brasil, e alguma coisa que se previa no final do ano passado de crescimento de 2,5% do PIB, agora está mais próximo de uma queda de PIB de 0,5% a 1%, então mais um ano de recessão no Brasil. O mercado de capitais não é indiferente a isso.
nada mais é do que a liquidez de investidores aplicando em basicamente dois grandes bolsos, renda fixa e renda variável. Na renda variável, a gente viu no final do ano passado e começo desse ano um movimento muito grande de investidores migrando para a renda variável. Então, um movimento de captação líquida, ou seja, a quantidade de dinheiro entre resgate e aplicação em renda variável foi histórico nos últimos meses, chegando a um volume de 20 bilhões de reais de captação líquida só em fevereiro para a renda variável. Renda fixa teve um movimento contrário de redução de captação líquida, justamente para a migração para a renda variável. A gente tem que lembrar que nesse período havia uma curva de redução de taxa de juros no Brasil, impulsionado pela taxa Selic, que apontava para um nível abaixo de 4% já, e uma expectativa de inflação lá entre os seus 4 e pouquinho. Então, o que já implicava ou uma taxa de juros negativa, real, ou uma taxa de juros muito reduzida. Então, já impulsionava uma série de investidores a procurar uma rentabilidade maior em operações de mais risco, como renda variável. No início de março para cá, o índice Bovespa, que é o que mede a parte das ações líquidas negociadas na Bolsa, caiu de 120 mil pontos, 120 mil pontos para 60 mil pontos no final da semana passada, agora recuperou um pouquinho por volta dos 70 mil pontos, mas praticamente a metade. Então, isso num período muito curto de tempo. Então, isso que tem dois impactos. Primeiro, um impacto é uma perda de riqueza, claro, então isso reduz necessariamente a liquidez de mercado de capitais, porque os investidores têm menos dinheiro uma vez que o que eles aplicaram nos seus respectivos papéis e títulos e ações reduziram de valor. E um segundo ponto é uma incerteza muito grande com relação ao comportamento da economia. Então, isso também faz com que operações de renda fixa, principalmente fundos multimercados, fundos de renda fixa, sofressem bastante resgates, saques por conta dos investidores, justamente para a gente recompondo presa, e migrando investimentos para investimentos sem risco, como títulos do governo e títulos de banco. Então, para resumir todo esse monte de coisa que eu estou falando, basicamente é uma reversão muito grande de uma expectativa de crescimento do Brasil na faixa dos seus 2,5%, agora para uma redução de 1 a 1,5%, pelo menos, podendo se agravar dependendo do período que dura a crise, e uma perda muito grande do ponto de vista de liquidez no mercado de capitais. Certo. E agora o senhor poderia nos dizer se os últimos circuit breakers que tiveram, né, como o senhor mencionou, né, nessas últimas 2 semanas, como as 2 semanas eu quero dizer, a semana antepassada e a passada, né, se elas foram geradas especificamente pelo rápido avanço do coronavírus, ou se existiria uma outra razão para isso? Não, na verdade sim, foram. A gente tem que entender um pouquinho a crise, eu vou explicar a crise econômica derivada da crise do coronavírus de forma macro. O que acontece o vírus propriamente dito, a pandemia, tem 2 características importantes. A primeira ela é extremamente contagiosa, num nível muito rápido, então, de uma forma muito rápida, muitas pessoas se contaminam com o novo vírus e então essa disseminação e a rapidez com que ela faz com que ela se propague por vários países mais ou menos de forma rápida, mais ou menos ao mesmo tempo. Isso é uma coisa. A segunda coisa, ela é pouca letal. Ela de fato, do ponto de vista de comparando com outros vírus do tipo coronavírus, outros problemas de contaminação de pandemia que aconteceram já no passado, ela tem muito menos mortalidade. Claro, muito mais na faixa de 70 anos, 65 anos para cima, mas é muito menos letal. Então, isso faz com que 2 coisas ocorram.
Por ser menos letal, ela se espalha mais. Para quem lembra da H1N1 e do próprio ebola, o ebola não se espalhou mais porque as pessoas não conseguiam se locomover porque ela era muito letal e era de mais difícil transmissão. A H1N1 a mesma coisa, ela tinha problemas mais severos e ela tinha muito menos transmissibilidade. Então, do ponto de vista de plano de saúde, que os governos entenderam? Os governos entenderam que, por ela ser tão rápida do ponto de vista de transmissão, mesmo que ela seja menos letal, como grande parte da população vai ser afetada ao mesmo tempo, a quantidade de pessoas que precisam de atendimento no sistema de saúde é muito maior do que a capacidade existente em vários dos países. Não significa que mais gente vai ficar doente porque a doença é letal, mas a percentual de pessoas que vão ficar, mesmo que seja baixo, por tantas pessoas estarem contaminadas, é muito alto. Então, isso implica num problema de capacidade de sistema de saúde, então, um colapso do sistema de saúde, e o que se observou é que nos países em que isso ocorre, há um crescimento muito rápido dessa pandemia, das pessoas contagiadas, há uma quantidade muito grande de gente, percentualmente pequena da população, mas ainda assim em número muito grande, que precisa de atendimento em UTI, atendimento hospitalar e respiração, e ao mesmo tempo, passado por fase de incubação, ela cai muito rapidamente e para de se disseminar. Então, o problema dos governos, entenderam, nenhum governo quer que as pessoas faleçam ou tenham que escolher deixar o seu sistema de saúde entrar em colapso. Então, que os governos entenderam que eles tinham que diminuir o pico dessa curva de pessoas contaminadas. A única forma de diminuir o pico é evitar a propagação no mesmo ritmo. Como ele é muito fácil de propagação, o contato social faria com que a propagação fosse muito mais rápido e teria um pico de pessoas doentes muito maior do que a capacidade de atendimento. Então, o que é a estratégia que os governos entenderam que tem que atender, isso é mais ou menos generalizado no mundo todo com algumas outras diferenças, é você conseguir reduzir a mobilidade social, o contato entre as pessoas. Com isso, você faz com que a curva de crescimento de pessoas contagiadas seja menos íngreme do que se você não fizer essas medidas, e a capacidade de atendimento no sistema hospitalar passa a ser possível de atender a quantidade de pessoas que vão ficar doentes, porque você reduziu o número de pessoas que vão ficar doentes ao mesmo tempo. Isso tem duas coisas. Primeiro, não significa que tem pessoas que não vão ficar doentes. Muito provavelmente, tirando as pessoas que vão ficar em isolamento total de fato, que é pessoas do grupo de risco, todo mundo vai acabar se contaminando e boa parte vai se contaminar de fato sem ter nenhum problema de saúde, grande maioria. Os que tiverem problema de saúde provavelmente vão ter capacidade hospitalar para atender, só que isso vai durar mais tempo. Então, em vez de ser uma pandemia que vem num surto de um pico de intensidade num período muito curto, vai ser num prazo maior. O que isso significa? E por que vem o circuit breaker e a sua pergunta? No primeiro momento, os investidores estavam entendendo, e o mercado, né, então a economia, estava entendendo o que grau de letalidade isso tem e qual é o efeito na economia. Então, no primeiro momento, intuitivamente, você vai imaginar, bom, muitas pessoas vão ficar doentes, isso vai afetar o hospital, mas não deveria afetar muito a economia. Então, pessoas vão morrer e o sistema hospitalar e, eventualmente, alguns sistemas públicos de atendimento entrariam em colapso. Como não é objetivo que as pessoas morram e vai ter esse tratamento de reduzir a curva de contágio, a mobilidade social, e isso foi drasticamente reduzido em todos os países, com que isso faz com que a economia sofra diretamente. Quando você fala mobilidade social, as pessoas não saem para restaurantes, as lojas que não são de serviços essenciais e os comércios de serviços essenciais não funcionam, fecham. E aí você tem, do ponto de vista de impacto econômico, de todas as ordens nos setores, alguns mais, outros menos. Vão desde pequenos negócios e comércios, que vão ser duramente impactados, porque não tem renda durante o período em que houver restrição de mobilidade social, de mobilidade entre as pessoas. O segundo ponto é o fato de você ter trabalhadores, ainda mais no Brasil, trabalhadores informais, autônomos, que
não são, de fato, que vão ser diretamente impactados por não ter movimento, por não ter comércio. Depois entram negócios e indústrias, cadeias de setor, que também vão ser indiretamente impactados. Então, todo o setor de turismo, aviação, todo o setor de bens duráveis, o setor de varejo não alimentar, porque as pessoas não vão deixar de circular, as pessoas vão deixar de comprar neste momento em que estão confinadas bens duráveis ou não na mesma intensidade que se fazia antes. Então, isso tudo tem um efeito em que o mercado, durante essas semanas de março até agora, foi tentando descobrir quanto que vai ser o impacto que vai ter nesses setores, quantos empregos vão ser perdidos, quantas empresas vão à falência ou quebrar porque não tem como honrar suas dívidas. Então, a primeira percepção, e aí vem o circuit break, que nada mais é do que o mecanismo de proteção da bolsa quando tem uma queda abrupta. A queda abrupta de bolsa nada mais é do que uma perspectiva de que a rentabilidade ou a vida daquela ação é muito pior do que era. Então a ação cai, é negociada porque ela não vale mais o que o investidor inicialmente achava que valia. E o circuit break é para quando tenta pegar justamente quando é um movimento de comportamento, um movimento menos racional do ponto de vista fundamentalista. Óbvio que não adianta numa crise dessa, porque não se viu nada até hoje de uma magnitude econômica tão grande. Se a gente falar só nos Estados Unidos, a previsão, para vocês terem uma ideia, durante o pico que está começando agora lá nos Estados Unidos de contágio, contaminação e restrição de mobilidade, é uma redução no PIB americano de algo como 1,5% a 2%, que faz com que o PIB americano durante todo o ano de 2020, que era uma perspectiva de crescimento na faixa dos 2%, caia para alguma coisa como 0,5%, ou próximo da recessão. Só nos Estados Unidos se fala alguma coisa como 40 milhões de desempregados no pico da crise de pandemia. Nos Estados Unidos, que é um país com condições de comércio e de economia muito mais maduras do que o Brasil, por exemplo. Então o mercado reagiu muito rapidamente a isso. O que foi feito durante esse período de tempo? Todos os governos agiram baseados até um pouquinho na experiência da crise de 2008, e um pouquinho na de 11 de setembro, na época do atentado terrorista, mas principalmente na de 2008, com medidas anticíclicas na economia, ou seja, tentando injetar liquidez e tentando prover recursos para as empresas sobreviverem nesse momento difícil, principalmente aquelas que são mais afetadas. Então, à medida em que isso for feito, a gente foi feito a reação da Bolsa de Valores, que é uma espécie de um termômetro da perspectiva de crescimento ou de economia ou de riqueza dos países, mudando muito. Ainda assim, a quantidade de riqueza que o mundo vai ter nesse ano é muito menor do que se esperava e muita riqueza foi perdida. Se fala alguma coisa em torno de 25 trilhões de dólares que o mundo perdeu ou vai perder por conta das medidas de restrição da pandemia. Então, o circuit break e o que ocorreu nada mais é do que uma percepção clara do efeito econômico da restrição de mobilidade das pessoas e as voltas. Por exemplo, hoje a Bolsa fechou com quase 9% de alta, a Bolsa de São Paulo, e as altas e as subidas nada mais é do que a reação do mercado já impactado por toda a crise econômica que se antevê, as injeções de liquidez que os governos estão pondo e tentando, portanto, imaginando que alguns efeitos anticíclicos vão funcionar ou vão reduzir o tamanho da gravidade da crise. Agora, é uma crise sem precedentes, de fato, no mundo todo. Fernando? Tudo bem? Então, a minha pergunta, na verdade, ela mais ou menos esse tema que você estava falando, que assim, no caso brasileiro, nós interrompemos todas as reformas e toda a agenda que o governo tinha, e que era uma agenda que mirava na diminuição do Estado e de algumas reformas que eram necessárias há muito tempo. E agora com a crise do coronavírus, a gente está indo meio que na contramão a isso. E assim, como é uma crise global, talvez não tenha o que fazer,
Mas no caso brasileiro, talvez, depois dessa crise, será que os nossos governantes vão criar uma consciência e vão começar a passar essas reformas, ou o Brasil ainda vai aumentar essa bola de neve como de costumes em momentos parecidos como esse? Claro, aqui no Brasil, como não bastasse, a gente de fato estava numa situação mais frágil que muitos outros países do mundo. Então a gente estava e tem ainda, né, um governo com bastante endividamento, num ambiente de pouco crescimento econômico, a capacidade ociosa em vários setores da indústria e pouca produtividade. Então a gente de fato tinha um bocado de caminhos a se fazer, e as reformas são parte desse caminho, tanto a tributária quanto o final do que se fala de reforma econômica e depois até mais para frente, olhando o horizonte política, que precisavam ser feitos e precisam ainda ser feitos. Então isso não mudou em relação à necessidade. O que mudou é uma questão de prioridade. Então o que acontece existe uma questão central que é salvar vidas. Então, no momento de salvar vidas, ninguém vai saber se de fato vai doer muito o bolso, se gasta o que tem que fazer para salvar uma vida. Depois vai se pensar como paga a conta. Resumindo, é mais ou menos isso que o governo vai fazer. A questão do teto de gastos para o governo, a questão do déficit primário, déficit secundário, isso tudo passa a ser secundário, e não tenha dúvida que as medidas de liquidez e a ajuda, a gente não está falando só para as empresas e de linhas de crédito para os bancos terem capacidade de emprestar para as empresas. A gente está falando do autônomo no Brasil, ou do trabalhador informal que não tem dinheiro para pagar comida, muitas vezes não tem onde morar. De fato, nesta situação, vai ser exigido do governo que se faça ajuda financeira, não tem outra maneira de fazer, dentro da capacidade do governo, que é limitada, e algumas coisas já foram anunciadas pelo governo federal. Isso vai se dividir entre as diversas esferas de governo, federal, estadual e municipal. Então, do ponto de vista de restrição de gasto e equilíbrio fiscal do país, isso foi adiado, inevitavelmente. Então, não tem como se iludir que o governo, durante o ano de 2020, vai conseguir passar por uma situação mais saudável do ponto de vista fiscal. Agora, dito isto, não significa também que, depois do momento mais urgencial de medidas, não se olhe para as medidas mais estruturantes que o Brasil tem que fazer. Hoje mesmo teve um grupo de empresários que fez uma reunião com o presidente da República, pautando uma sugestão de reforma tributária, meio que em linha do que já está apresentando o próprio Congresso e da própria gestão que o Ministério da Economia está fazendo. Então, para resumir a tua pergunta, é bem provável, inclusive, que pós essa crise, dado o tamanho do rombo que o país vai ter, as reformas sejam aprovadas, e se tem algumas coisas mais estruturantes no Brasil, eu não vejo não ter clima para fazer isso, do ponto de vista político e empresarial. Agora, não é isso que vai resolver 2020. Haverá um déficit enorme fiscal do governo por conta da crise, e as reformas não vão ser uma solução de curto prazo. Elas são necessárias, estruturantes para frente, mas o que acontece parecido com aquele jogo que você anda uma casa para frente e duas para trás, necessariamente a gente vai ter que voltar duas para trás para poder depois caminhar o Brasil de novo para o crescimento. E colocando um pouco, Jorge, dessa questão, né, daquela pessoa um pouco mais vulnerável, né? Pegando um setor muito importante para o Brasil, o setor do agronegócio, agricultura, né, agricultura, principalmente agricultura familiar. A gente vê o Indusal ter uma boa carteira da parte de agricultura, do agronegócio, a questão dos títulos. Duas coisas, né? A primeira coisa, como que vê essa questão? Por exemplo, a gente tem 250 bilhões de linhas de crédito para a agricultura no Brasil, assim, cada vez mais recorde. Parece que o valor da safra de soja é o valor dos bilhões que se coloca, assim, sempre um bom número para a agricultura brasileira. Primeira coisa, então, vê o impacto nesse valor de crédito? Não, um aumento até talvez.
E assim, pensando nessa agricultura aí familiar, porque a gente vê muitos traders, assim, muito, por exemplo, player externo, por exemplo, a Costco que entrou pouco tempo no mercado aqui do brasileiro, e demais players, com essa questão da demanda chinesa, né? Então, assim, essa troca do porco para carne bovina, para uma carne um pouco mais nobre ali que se coloca, e também a questão que a gente vê um dado da China, né? O estoque de porco ali está diminuindo e está tendo que se industrializar o estoque de porco ali. A produção familiar está se acabando ali com a questão do Covid. Então, como que vê essa questão da agricultura tão importante no Brasil? Perfeito. A agricultura ela vai continuar sendo um fator muito importante para a economia brasileira, do ponto de vista de gerar divisas de exportação, de gerar produtividade. É um dos setores que vai sofrer menos o impacto da pandemia, porque as pessoas vão continuar comendo mesmo em reclusão domiciliar. A gente tem visto isso já acontecer do ponto de vista de operações e discussões no próprio banco ou no mercado financeiro em geral com o setor agrícola, mas duas coisas vão ocorrer, não tem como evitar. Uma delas é vai haver um período de redução de liquidez de linhas de crédito para esses investidores, é natural, principalmente por conta de referência de preço dessas commodities. A gente tem que lembrar que são sempre commodities, os produtos agrícolas. Então, tirando aquela parte que é para consumo e alimentação próprio, houve, e mesmo as exportações, mas elas têm dinâmicas diferentes. No consumo doméstico houve, e provavelmente vai haver um pico maior de demanda agora para uma redução futura. Então, as empresas têm que ser preparadas do ponto de vista de liquidez e de caixa para isso. E para a exportação, há fases diferentes. A gente tem que lembrar as exportações agrícolas para o Brasil, do Brasil onde vão. O grande parceiro, bem como você falou, comercial e o grande importador dos produtos agrícolas, um dos grandes importadores dos produtos agrícolas brasileiros é a China. E na China, os sinais que estão dando agora, de fato, é de um arrefecimento da pandemia, da contaminação, e uma maior volta de comércio. Então, o que se tem é os meses de janeiro e fevereiro muito fraco para os exportadores agrícolas e pouca movimentação para aqueles que produzem para a China, incluindo o setor de proteínas, e uma retomada já no mês de março. Então, aqui, quando a crise começou a vir para o Brasil, na verdade, ela já está passando um pouco do pico na China. Se a gente olhar, a China começou a alguns pontos a reduzir a restrição de mobilidade e começar uma reativação da economia. Então, para o Brasil isso é bom. Isso vem num momento bom para o Brasil, que boa parte das colheitas e boa parte dos serviços ocorrem por agora. Então, provavelmente o impacto da China, principal para as exportações agrícolas brasileiras e agropecuárias brasileiras, já foi no começo do ano. Provavelmente agora vai haver uma volta de consumo e pagamento da China. E a gente tem que lembrar também, por outro lado, que do ponto de vista de economia, um outro fator importante é o dólar. Então, o dólar alto, ele incentiva os produtores, as commodities são tradeadas todas em dólar, e os custos dos produtores brasileiros são em reais. Então, em reais, mesmo havendo uma queda esperada nos preços em dólar de várias commodities, do ponto de vista em reais, eles ficam num bom preço para o produtor. Então, neste sentido, o setor agropecuário provavelmente é um dos que menos vai sofrer com a crise, vai ser um setor que sim vai ter um crescimento econômico, provavelmente, apesar de tudo que está acontecendo, com raras exceções. Então, tem alguns setores específicos que vão ter um impacto diferente. Por exemplo, o etanol, o algodão, são setores que são indiretamente impactados pelo petróleo. A gente acabou não falando isso, mas ao mesmo tempo na crise, coincidentemente, a maior commodity do mundo, teve também uma questão de oferta e demanda, parte também tem a ver com a crise, em que se descobriu que há muito mais oferta de petróleo do que demanda no mundo, e isso provocou uma guerra entre produtores, notadamente Emirados Árabes e Rússia,
e isso reduziu a preços históricos o petróleo. Indiretamente, alguns produtos, como o etanol, que são afetados, e o algodão, que tem a fibra sintética como competidores, também são afetados. Então, são setores específicos, são pontos específicos por conta de uma outra questão econômica, mas o setor agrícola, não por ser um dos menos impactados, é o que menos tende a ter problema de liquidez e de linhas de crédito. Gabriel? Bom, então, numa entrevista à revista Foreign Policy, um homem chamado Kishore Mahbubani disse que após a pandemia é possível que o mundo se volte mais à China do que aos Estados Unidos, né? Com uma orientalização. Qual sua visão nesse tema em específico? Só uma coisa para adicionar também, Jorge, que na verdade o Júlio ia fazer a pergunta, mas ele teve um problema de conexão e acabou saindo. Também considerando essa questão, né, do parque industrial e da guerra comercial, 6 meses atrás, o principal risco global era a guerra comercial, que a gente viu o Trump colocando guerra comercial como um risco, né, global. E agora, o Trump chama de vírus chinês, né? Será que vai ter uma indenização? Será que vai ter uma maior pressão? E se, na verdade, também esse parque industrial, isso a gente via era basicamente uns trocados que saíam, na verdade, voltavam para os Estados Unidos, né, com o Trump, que saíram da China e voltaram para os Estados Unidos. Mas a gente vê um parque industrial crescente nos Estados Unidos, a gente vê a indústria americana não tão boa assim, né, comparada antes em relatórios, tanto na parte de defesa como na parte de manufatura mesmo. Então, considerando mais esse ponto na análise. Tá bom, perfeito. Bom, há uma disputa e vai haver uma disputa, inevitavelmente, cada vez mais forte entre China e Estados Unidos, pela liderança econômica mundial, que nada mais é do que produção de riqueza. Do ponto de vista de competitividade, há vários anos os Estados Unidos não conseguem competir industrialmente com a China. Acho que poucos países no mundo conseguem competir com a China, se é que tem algum país que consegue, que não lembro de cabeça, algum país que consegue competir com a China, tirando alguns setores específicos de commodities. Mas o ponto que a gente tem que entender é o que de fato, do ponto de vista de economia, está o valor. O valor está na produção industrial ou o valor está na inovação? O valor está numa Apple ou o valor está numa Flextronics, que produz produtos eletrônicos para terceiros? Então, os Estados Unidos, há um bom tempo já, ele tem focado do ponto de vista econômico e de políticas e a própria indústria na inovação, na tecnologia, e nisso ele ainda é à frente da China. A China, por sua vez, do ponto de vista industrial, é imbatível, e a indústria vai continuar existindo e vai continuar produzindo coisas, só que a riqueza ela vai estar mais onde o valor agregado é maior. Então, claramente vai haver essa disrupção dessas duas coisas e, ao mesmo tempo, um avanço da China na parte de inovação. A gente já vê empresas chinesas extremamente bem avaliadas e com essa visão. A gente tem que lembrar que na China ainda tem uma questão regional muito importante, que é a barreira de língua e o mercado enorme que a China tem interno. Então, muitas coisas chinesas são enormes, são gigantescas, mas são meio que endêmicas, né? Mais focada na China ou no mercado asiático, ainda menos no mundial, diferente dos Estados Unidos. Esse movimento é inevitável, é irreversível. O governo americano e a guerra comercial nada mais é do que movimentos do próprio governo americano tentando proteger suas indústrias ou a sua economia em relação a movimentos futuros. Mas se a gente olhar do ponto de vista de perspectiva, é muito difícil imaginar que a China, no tamanho que tem e na pujança que tem, não vai se transformar numa economia gigantesca. Então, não sei se eu respondi de forma correta, mas
A primeira é, quando a gente olha a guerra comercial, a gente tem que olhar em que campo. Não significa que a China tem uma indústria com custo de produção mais baixo e mais avançada que a americana, significa que a China é melhor que os Estados Unidos do ponto de vista econômico. A parte de indústria de inovação, que é onde tem grande valor agregado, ainda está mais concentrada nos Estados Unidos. E o segundo ponto é, se a gente for um movimento mais longo prazo, e ver o que a China fez nos anos recentes e para onde ela está indo, inevitavelmente a China vai se transformar numa economia gigantesca, muito provavelmente passando os Estados Unidos em algum ponto no tempo. Considerando Desculpa, Gabriel. Fala aí. Certo. Uma outra coisa que chega a preocupar, enfim, como a gente viu agora com a pandemia, ela acabou afetando toda a cadeia de produção, né, visto que a cadeia de produção é feita em volta ao redor do globo mesmo, cada pedaço de um produto é feito ao redor do globo, e é possível que as empresas agora, com receio de uma outra pandemia, ou de uma outra outro limite, né, outra crise é essa exportação, que é exatamente a pandemia, volte a um sistema de produção mais parecido com aquele fordista que a gente via há muito tempo, com grandes estoques e... Por exemplo, considerando até a indústria, por exemplo, de calçados, né, aqui no Brasil, trazendo para cá. Então, assim, como um exemplo. Uhum. Não, a gente tem que pôr um pouquinho em perspectiva isso. A forma e os meios de produção, eles evoluíram com o tempo, e o esquema, a estrutura fordista, a produção verticalizada, para vários setores não faz sentido. E você tem experiências brasileiras recentes que mostraram como isso não funciona. É difícil você imaginar no mundo alguma indústria americana, Apple, por exemplo, que acha que produzir os seus celulares dentro dos Estados Unidos é mais barato do que produzir na China, ou mais eficiente do que produzir na China. Isso não é um movimento de curto prazo, um movimento temporário, isso é mais estrutural. A pandemia, o efeito que ela tem é um efeito de restrição de mobilidade e de logística e capacidade de conectividade, mas temporário. Então, as empresas não vão tomar uma decisão de mudar do ponto de vista de estratégia por conta de um efeito temporário como esse. As decisões são muito mais longo prazo, olhando cadeias produtivas, agregação de valor, comportamentos de mercado. O mundo vai na direção da inteligência artificial, da internet das coisas. Então, a resposta do setor produtivo e do mundo tende a continuar a evolução. O que aconteceu durante esse período dessa pandemia específica, há uma desorganização, uma desagregação das coisas, há uma redução de riqueza e de produção de recursos do mundo, mas temporário. Depois isso volta e tudo continua. E agora, indo um pouco para o mercado de capitais brasileiro, considerando ainda a China como um grande investidor aqui no Brasil, né, um grande estoque, embora eles fazem por outra forma, através da Holanda, através dos Países Baixos, né? Considerando assim, o perfil do investidor aqui, do estrangeiro, vem dessa questão do risco global, então eles voltando para os Estados Unidos, o dólar virando como uma medida quase de risco, como afirma um paper do BIS, do Banking of International Settlements. O dólar como essa medida de risco, até essa competição entre as moedas, né, assim. Mas aí, para o mercado de capitais brasileiro, a gente, por exemplo, no desenho de mercado de capitais americano, a gente vê uma coisa um pouco mais evoluída, assim, a gente vê tanto uma competição de crédito bancário como emissão. Aqui a gente está vendo se evoluindo, a gente conversa 6 meses atrás, a perspectiva, como até foi dito pelo senhor, 6 meses atrás, assim, era muito otimista para o mercado de capitais, para emissões, considerando também a queda da Selic, né, então
essa parte de atrativo pela taxa. E tem um outro ponto interessante, se caso esquecer algum ponto eu repito, um outro ponto interessante quanto à questão da regulação no mercado brasileiro. Então, CVM 400, CVM 476, está tendo uma discussão, né, de, 400 demora muito, você precisa trazer o capital para essa empresa. Como vê nesse ano agora, então essa questão da regulação, essa questão do perfil desse investidor estrangeiro, se a gente vê um apetite para quais negócios, a gente vê que os preços, de certa forma, estão baratos, e também considerando, assim, uma coisa que o Damodaran fala, né? Se a gente ele considerando que se até 2024, no fluxo de caixa, as empresas conseguirem retomar as perdas que elas tiveram esse ano, o valuation fica mais ou menos ali quase na mesma, tem uma diferença ali um pouco baixa, mas não tanto. Como que o senhor vê essa questão? Todas essas questões, na verdade, assim, para o mercado de capitais. Claro. Vamos lá. E se eu esquecer alguma coisa, por favor, você me relembra, tá? Do ponto de vista de investidor estrangeiro no mercado de capitais, desde o ano passado a gente vê um movimento de muita redução de participação de investidores no mercado de capitais brasileiro, nominadamente em renda variável. A renda fixa sempre foi muito contraído, sempre foi muito mais restrito para investidor estrangeiro, por uma série de coisas ligadas à regulamentação. E na renda variável houve uma redução muito importante de investimentos estrangeiros, o que não fez com que impactasse, o que não causou a descida da precificação das ações e subida de bolsa, pelo contrário. O que houve foi um movimento, uma substituição de investidores estrangeiros por investidores locais. A saída de investidor estrangeiro na época, antes da pandemia, se deu muito em razão das perspectivas de crescimento global em vários países diferentes, a perspectiva de desvalorização cambial e oportunidades com relação à taxa de investimentos em outros países do mundo. Então, a restrição ou não de investidores brasileiros, de estrangeiros no Brasil, a tendência e já é definitivo, é o mercado global, sempre vai haver fluxo, e o que vai demandar se tem mais ou menos investidores são as oportunidades e percepção de risco do investidor. Isso varia com uma série de coisas, desde movimentos pontuais até movimentos estratégicos, desde a velocidade e capacidade do governo de reduzir o seu déficit fiscal, até passando por perspectivas de competitividade da economia e valoração da moeda. Do ponto de vista de volta de regulamentação e legislação, indubitavelmente a tendência é cada vez mais flexibilização. 476 já é uma flexibilização da 400, as últimas medidas da CVM com relação à negociação de debêntures no mercado secundário, a possibilidade de emissões standard, a possibilidade de colocações privadas de títulos, tudo isso faz com que seja cada vez mais flexível e mais ágil para as empresas captarem. Há uma tendência, na minha opinião, irreversível num cenário mais estruturante de juros baixos, então estou tirando o efeito da pandemia especificamente agora, em que vai necessariamente implicar cada vez mais acesso de empresas médias e pequenas ao mercado de capitais, que até alguns anos atrás era restrito para as grandes empresas e grandes emissores, empresas de capital aberto, negociadas em bolsa. Para vocês terem uma ideia, antes da crise, então janeiro, fevereiro desse ano, houveram uma série de emissões pequenas no mercado de capitais de renda fixa, 20, 30 milhões, coisas que eram impensáveis há 5, 10 anos atrás. Justamente são empresas médias e pequenas acessando um bolso de liquidez, e isso nada mais é do que um movimento também importante de migração de investidores de papéis, títulos públicos e papéis de banco para papéis de títulos de renda fixa privada. Então, há duas coisas: a busca por rentabilidade por juros reais fez com que vários investidores fossem para renda variável, vários investidores também fossem para renda fixa. Sempre haverá um ajuste de preços
dependendo do que acontece com a economia e percepção de comportamento de inflação e taxa de juros. Então, são movimentos que ocorrem e aumentam a volatilidade ao longo do tempo, mas do ponto de vista estrutural, é um crescimento. A gente ainda não vai chegar tão rápido no nível de mercado de capitais americano, mas eu não vejo outro caminho que não por um caminho de maior flexibilização e de maior utilização do mercado de capitais por vários setores da economia como fonte de captação aos bancos. Perfeito, contemplou tudo. Ótimo. Turma, eu ia pedir, eu tenho mais, literalmente, estou atrasado para uma outra reunião, uma videoconferência. Então. Eu não quero ser indelicado, mas acho que tenho tempo de uma resposta só. Gente, toque aí. Ok, então eu vou fazer essa pergunta. Seria possível que as medidas tomadas pelo Fed recentemente, né, como a diminuição dos juros para o patamar mais ou menos de 0 a 0,25% da taxa de juros, ou até mesmo o FOMC comprar no valor de 500 bilhões de dólares em Treasury Securities e 200 bilhões de dólares em mortgage-backed securities, poderiam resultar num desequilíbrio à economia americana? A economia americana, então vamos lá, são 2 pontos, acho que importantes para a gente olhar quando a gente olha esses efeitos. Um é o que levou o governo americano a tomar essas medidas, e o segundo é o equilíbrio americano. Do ponto de vista fiscal, o governo americano é desequilibrado há um bom tempo. Ele chegou próximo de pontos de equilíbrio em momentos anteriores no passado, mas em nenhum momento ele conseguiu produzir um superávit, um equilíbrio que fosse importante. A diferença que tem é que há uma confiabilidade enorme com relação às regras americanas, ao sistema todo de infraestrutura e aos comportamentos do governo americano, que mesmo num período de déficit ou déficits maiores, acarretam numa falta de confiança dos investidores ou de quem tem os recursos no governo americano. Então, em momento nenhum, você viu no passado, por mais desequilíbrio que isso tenha ocorrido, uma corrida de investidores fugindo dos Estados Unidos e indo para outros países ou outros tipos de ativo que não o governo americano. Então, mesmo que você veja déficits trilionários do governo americano, fiscais, você ainda não vê isso afetando a credibilidade por uma série de razões específicas. E provavelmente isso não vai ocorrer por conta dessas medidas. E essas medidas vieram especificamente no momento cíclico, por causa da pandemia. Então, são medidas justamente para tentar reduzir o efeito econômico do shutdown, do lockdown que vai ocorrer na economia por conta da restrição da mobilidade de pessoas nos Estados Unidos. Então, as pessoas estão muito... essas medidas, elas, na verdade, por mais que elas aumentem o desequilíbrio fiscal americano, elas têm um efeito maior em ajudar a economia do que o desequilíbrio fiscal americano. Então, no final, é positivo. Hoje, os Estados Unidos aprovou um pacote de ajuda de 2 trilhões de dólares para a sua economia, e isso fez com que a boa parte das bolsas no mundo subisse significativamente, já visando um efeito de redução dos impactos econômicos nos Estados Unidos por causa dessa ajuda. Isso significa que o governo americano está bem fiscalmente? Claro que não. Esse dinheiro vai custar bastante do ponto de vista fiscal para os Estados Unidos. Mas o impacto na economia mais do que compensa esse efeito fiscal. Então, na hora que a gente olhar essas medidas, a gente tem que, claro, não pode deixar de prestar atenção no equilíbrio fiscal americano, mas entender que, do ponto de vista econômico, muito mais coisa vai ser gerada nos Estados Unidos que compensa esse desequilíbrio fiscal maior. Sérgio, muito obrigado, viu, assim, gratíssimo mesmo, uma explanação muito, muito boa, muito... A gente brinca com muito dinheiro mesmo, então, assim, obrigado, assim, a gente agradece muito, os alunos vão ficar super felizes quando virem.
Então a gente não quer mais atrasar e boa noite e uma boa reunião aí, uma boa videoconferência. Legal, turma. Muito obrigado. Vocês estão vivendo um momento extremamente diferente. Eu costumo brincar que, principalmente em bancos, teve uma geração enorme que começou a trabalhar em bancos ou no sistema financeiro em geral, no condado lá da Faria Lima, em que tudo era subida de preços, todo mundo ganhava sempre cada vez mais recursos na economia. E não viveram a crise que já aconteceram em anos passados. Na crise é que você, de fato, aprende muito. E são lições que vão se levar para sempre. Então, a oportunidade que vocês têm, do ponto de vista acadêmico, de entender esta crise, de entender as soluções que diversos países estão fazendo, aquilo que é mais eficiente, o que é menos eficiente, as lições que vocês vão tirar disso são fundamentais. Não é à toa que a gente olha os países que melhor estão fazendo as medidas econômicas e a contenção de crise, são aqueles que estão olhando para as crises passadas com as suas experiências e aplicando justamente em cima disso com as adaptações necessárias. Então, se cuidem, mantenham a restrição de mobilidade, porque ela é importante, principalmente para as pessoas que estão no grupo de risco, mas não deixem de acompanhar e de ler muito sobre o que está acontecendo, porque são lições para a vida toda. Perfeito. Obrigado, viu, Jorge? Obrigado, turma. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.